Olá pessoal, iniciando o nosso segundo Fashion Meeting, tivemos a palestra com Elaine Bezerra sobre as relações de gênero e trabalho nas confecções nordestinas. Espero que gostem e não esqueçam de comentar e curtir o nosso vídeo. Boa noite, Elaine. Boa noite. Gente, então, eu vou coordenar hoje, né? A gente está iniciando mais uma palestra do Fashion Meeting, né? Que é o evento online organizado pelo curso de Design e Moda do campus de Caicó do IFRN. Meu nome é Rafael Toitil e sou professor de Sociologia no IFRN. Eu estou um pouquinho aqui com frio na barriga, que é a minha estreia em live hoje. Apesar que eu não sou o convidado principal, mas estou com um friozinho na barriga. A gente já está aí com mais de 90 pessoas na sala e acho que a discussão vai ser bastante produtiva, bastante interessante, né? Então, a palestra, né, Relações de Gênero e Trabalho nas Confecções Nordestinas, né, com Elaine Bezerra, que é doutora em Ciências Sociais na Unicamp. Bom, antes de eu passar para a Elaine, né, vou fazer alguns combinados aqui com vocês. No primeiro momento, durante uns 30, 40 minutos mais ou menos, eu vou fazer um bate-bola com a Elaine, no sentido de que eu vou colocar, né, algumas questões para ela responder. E aí depois vamos abrir para as perguntas e comentários do público, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, né, sobre o que ela estiver falando, pode fazer pelo chat que eu leio para ela, né, se for especificamente daquilo que ela estiver falando. Mas se a pessoa quiser deixar para o final, para ela mesmo fazer a pergunta ou fazer um comentário, né, e abrir o microfone e tudo mais, pode ser também, tá? E se lá no final, né, depois desse primeiro momento, eu esquecer ou não ver alguma pergunta, que às vezes o chat é bem, né, movimentado, aí vocês me mandam de novo ou pedem a palavra para fazer a pergunta. Tá ok? Bom, como todo mundo está com o microfone desligado, vamos embora. Bom, eu conheci a Elaine, né, quando a gente fez doutorado junto em Ciências Sociais, né, Elaine, na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, né, Campinas que fica aí, ali uns 90 quilômetros de São Paulo, capital, né? Mas a pesquisa da Elaine sobre gênero e trabalho, né, no ramo de confecção, começou bem antes. Então, Elaine, eu ia sugerir para que você começasse se apresentando, né, apresentando a sua trajetória acadêmica, sobre a sua pesquisa de doutorado, né, você que fez o mestrado ali em Campina Grande, bem do ladinho de Caicó. Claro, Bom, Elaine, boa noite, mas... e te agradecer que eu quebrei um pouco o protocolo, te agradecer imensamente por ter aceito esse convite, né, de estar aqui com a gente essa noite. Eu agradeço muito também, né, ao professor Rafael, as professoras, né, Lívia, Aline, Luciane, né, que estão também junto com a gente, e ajudou aqui, inclusive, a me ajudar aqui nas tecnologias, né, porque agora a gente está precisando se adaptar, né, a adaptar, inclusive, nosso cotidiano, né, a questão das tecnologias, e de verdade quero muito agradecer, né, aos professores do IF por essa oportunidade, né, não é um agradecimento meramente protocolar, né? Acho que é muito importante a gente que está nesse âmbito da pesquisa, né? Que seja uma pesquisa que possa dialogar com o conjunto da sociedade, né? Que não fique só engavetado lá não é nem mais engavetado hoje, né? São nos repositórios virtuais, né? Que fica lá aquelas teses e a gente não utiliza ela para debate, né? Então, eu fico muito feliz mesmo, agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha pesquisa, né? E um pouco da minha trajetória acadêmica aqui com vocês, né? E quero saudar cada um e cada uma que estão assistindo, né? Participando desse momento. Como o Rafa falou, eu sou nordestina, né? Sou paraibana, tenho formação em João Pessoa, eu fiz comunicação social, eu sou jornalista, né? De graduação.
E aí eu tenho uma trajetória de trabalho que é muito próximo da região de Campina Grande e do Agreste Paraibano, né? Então, mesmo antes de eu terminar o curso, eu trabalhei um tempo no terceiro setor, eu trabalhava com projetos junto com mulheres da região do Cariri Paraibano, e parte dessas mulheres eram as rendeiras de renda renascença, que eu imagino, né, que vocês conhecem, né, as rendeiras de renda renascença, que tem um trabalho maravilhoso, né, e que nos últimos períodos, inclusive, vivenciaram um processo importante de valorização desse trabalho, né, foram para as passarelas, né, para as semanas de moda. Então, a gente trabalhava um pouco com esses coletivos, né, e foi quando eu fui me aproximando também mais de Campina Grande, da UFCG. Né. Antes disso, eu fiz uma especialização em economia política na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu já estudei essas mulheres, as rendeiras, né? Eu queria um pouco entender o trabalho delas, como é que era, como que essa coisa era tão invisibilizada, tão desvalorizada na época, né? Eu estou falando isso no começo dos anos 2000. E depois eu resolvi fazer um mestrado em Campina Grande. Inicialmente eu entrei com um projeto que era para pesquisar, né, elementos, aspectos do trabalho dessas rendeiras, era aprofundar, na verdade, a minha monografia da especialização, mas eu encontrei um grupo de pesquisa, que é o TEDEP, que existe até hoje, né, inclusive um grupo que tem muita pesquisa importante, inclusive acompanha, né, essa coisa do trabalho, e o TEDEP o grupo chama Trabalho, Desenvolvimento e Políticas Públicas, estava iniciando uma pesquisa guarda-chuva no polo, e eu fui fazer uma visita exploratória, me encantei, né, com o polo também, porque a minha mãe já foi sacoleira, né, ela já vendeu, já comprou roupa em Caruaru para vender, lá quando a gente morava numa cidadezinha da Paraíba que chama Araru, né, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, porque ela faz fronteira ali também com umas cidadezinhas do Rio Grande do Norte, né, mas faz fronteira com uma parte ali do Rio Grande do Norte. E aí eu me encantei e comecei a pesquisar o polo e pensar um pouco, né, de como que uma indústria desse tamanho, né, da magnitude que o polo de confecções tem, a gente mal tinha notícias, né, ou seja, comecei a entender ali que parte das roupas que a gente usa vem dessa região, né, vem da região do polo. E eu fiz mestrado, né, no mestrado eu olhei um pouco para eram as costureiras paraibanas dessa região do Cariri, que eu trabalhava, que eu tinha relação com elas, que confeccionavam para a região do polo, né? Mas especificamente ali em Brejo de Madre de Deus e Santa Cruz. Eu fiquei mais nesse território. Então, eu resolvi... uma das coisas que me chamou a atenção, né, desse trabalho era que, diferentemente de outras experiências de confecção que eu tinha lido, né, na literatura disponível sobre a questão têxtil de confecções, ali tinha uma presença grande de homens, né, nas máquinas de costura. Então, eu terminei minha tese, né, um pouco com identifiquei isso, e esse foi o elemento, né, que me ajudou a montar o projeto de doutorado. Então, no projeto de doutorado, eu fui para Campinas, né, como o Rafa falou, a gente fez doutorado no programa de Ciências Sociais, lá no Unicamp, e foi a partir daí que eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado e defendi ela em 2018, trazendo um pouco esse aspecto, né, essa inquietação de o que acontece com essas relações de trabalho quando esses homens passam a estar em lugares que, historicamente, majoritariamente é composto por mulheres, né? Então, essa foi a minha provocação inicial de pesquisa. Oi, Elaine, só para explicar, pessoal, que você está de cachecol, porque você está em Belo Horizonte, né? Então, é verdade. Para a gente aqui no Nordeste, a gente chama de cachecol. Mas eu vou te pedir, Elaine, porque o seu microfone está pegando um pouco no cachecol. Aí eu ia te pedir para você desencostar. Tem hora que ele desencosta e a voz fica bem mais alta. Tá? Melhorou agora? Melhorou, 100%. Elaine, então, eu acompanhei sua pesquisa e uma categoria, né, central da sua pesquisa é a divisão sexual do trabalho. Então, antes da gente entrar na pesquisa, né, lá nas confecções do Agreste Pernambucano, acho que é importante a gente falar um pouco dessa categoria, que acho que é a sua categoria analítica central, né, pelo que eu lembro do seu trabalho e entendo dele. E aí, como que a divisão sexual do trabalho contribui para a gente entender, né,
a construção social de homens e a construção social de mulheres, né? Eita, gente, será que a line caiu? Não, eu estou te ouvindo bem. Você me ouve? Ouço, a imagem congelou um pouco, mas estamos te ouvindo. Tá certo. Pode ser minha internet está oscilando um pouco hoje, né? Então, ela está meio esquisita. Para a gente, né, para nós que somos da área do gênero e principalmente que estuda trabalho, né, nessa dimensão, esse conceito, né, da divisão sexual do trabalho é super importante, né, para ajudar a gente a refletir como, né, que as relações estão organizadas, né, na sociedade que a gente vive. Então, a divisão sexual do trabalho é um conceito, né, ele é um conceito que foi reapropriado, digamos assim, né, para uma teoria feminista crítica, né, na década de 70, para explicar as discriminações e as desigualdades presentes no trabalho entre homens e mulheres, né, de por que essa experiência de trabalho ela é como ela é, né? Então, a gente entende que a divisão sexual do trabalho ela está na base da organização da nossa sociedade, né, da sociedade capitalista. Ela organiza a produção de forma geral, né, quando a gente está pensando nas relações de trabalho de forma geral, ela é um elemento, né, fundamental que organiza essa produção, né? Então, basicamente, ela tem dois princípios, né, sendo bem, tentando ser um pouco mais rápido nesse debate, o da separação e da hierarquia. Então, o que é o princípio da separação? Então, o princípio da separação vai dizer que a sociedade que a gente vive, essa sociedade capitalista, ela separa, ela distingue e ela diferencia trabalhos que são considerados de homens e trabalhos que são considerados de mulheres, né? Ou seja, existem trabalhos masculinos e trabalhos femininos. É uma separação, é uma tentativa de naturalizar, inclusive, essa separação, né? Como é assim, né? Assim a sociedade fez homem assim, fez mulher assim, trabalho de homem é isso, trabalho de mulher é aquilo. Então, explica um pouco esse mecanismo, né, de separar, que também está ligado à separação das esferas público e privado, né? Então, você separa a esfera pública da esfera privada, então, todos esses trabalhos que são identificados como trabalhos de homem, são trabalhos que majoritariamente estão na esfera pública. E aí a gente pode dar uma série de exemplos, né? A política, a economia, o direito, né? Ou seja, esses trabalhos, a própria produção fabril, né? Vários ramos, vários setores da produção fabril são setores considerados, né, que é majoritariamente composto por homens, né? De outro lado, você tem aqueles trabalhos que são ligados ao que se considera naturalmente coisa de mulher, que são as atividades ligadas ao âmbito doméstico, né, que faz parte desse processo de socialização das mulheres, né, desde que nascem, né, de que vão se constituindo, né, crianças, meninas, jovens, né, então esse processo de socialização das tarefas domésticas, né, acaba sendo considerada trabalho de mulher, e logo está no mundo privado, né. E não só isso, esse conceito não explica só que essa sociedade faz essa operação de separar, mas explica que há uma desvalorização, né, na verdade, existe uma valoração, né, desses trabalhos. Então, os trabalhos públicos considerados masculinos têm mais valor social do que aqueles trabalhos femininos, né, considerados trabalho de mulher, e que são, às vezes, uma extensão do trabalho que as mulheres, historicamente ou naturalmente, realizam em casa, né, de acordo com os papéis de gênero. Então, ele fala de separação, mas ele fala também de hierarquia, né, de hierarquiza, de valoriza, e aí a gente pode, né, olhar ao nosso redor e pegar uma série de exemplos disso, né? A moda mesmo, né? A gente está falando de moda, de confecção. Se a gente olhar para os setores que estão inscritos dentro, né, dessa profissão da moda, né? A gente vai identificar claramente setores que são mais feminizados, setores que são menos feminizados, ou, né, alguns setores masculinos, assim. Isso em tudo, né? A educação, saúde, serviço social, como tem relação com essa extensão, né, do que seria um trabalho de mulheres, quando eles vão para profissionalização, né, se transformam num trabalho profissional, eles são menos remunerados, né, ou seja, são de remuneração baixa, né, e aí
A gente pode ver com a situação dos professores, dos educadores, e isso, quanto menor, né? Por exemplo, quanto mais da educação básica for esses professores, né? Educação de criança, ensino médio, é menor ainda os salários, né? Isso vai aumentando um pouco conforme você vai chegando no ensino magistério superior e tudo mais. E o outro lado também acontece, por exemplo, as profissões masculinas são mais valorizadas, né? Então, se você for comparar o salário de, sei lá, vou chutar aqui, tá? Mas de um médico com uma professora, de um advogado com, né? De um político, né? Com um assistente social, por exemplo, né? Então, isso é um pouco que a divisão sexual do trabalho explica, né? E ajuda a gente a entender, né? Para nós, né? E para as teóricas que trabalham com essa perspectiva, é uma categoria fundamental para organizar as relações que a gente vive em sociedade, porque ela extrapola o âmbito do trabalho, ela extrapola o âmbito só do doméstico, né? Então, se a gente, nosso exercício da política, nosso exercício da sociedade, todas as dimensões da nossa vida, se a gente for, né, fazer uma reflexão, é perpassado pela divisão sexual do trabalho, né? Isso como uma forma de tratar desigual homens e mulheres também na sociedade, assim como, né, o gênero, a própria noção de gênero também. E de patriarcado, né, porque eu também trabalho com debate de patriarcado, mas o patriarcado como sendo essa relação, né, um vetor de poder, né, que vai do masculino para o feminino, e por isso também que você explica ideologias machistas, né, a violência contra a mulher e outras coisas. Massa. Então, só para resumir, né, na divisão sexual do trabalho existe trabalho que é considerado de homem e trabalho que é considerado de mulher, e o trabalho que é considerado de homem vale mais do que o trabalho considerado de mulher. A gente vai voltar nesse tema, né, na pergunta que eu vou fazer depois dessa agora, mas para a gente não perder o fio da meada da pesquisa, né, eu queria saber um pouco como a sua pesquisa foi desenvolvida, né? Falar um pouco das entrevistas, eu sei que você fez entrevista, falar quem foram os seus interlocutores da pesquisa, interlocutoras, né? Com quem é esse sujeito, né, que você estudou. E aí, é só para chamar a atenção para o pessoal do design e moda, né, que na minha disciplina de Sociologia e Antropologia da Moda, a gente tem uma parte que é sobre método e metodologia de pesquisa. Então, para o pessoal perceber também como a Elaine foi construindo a pesquisa dela, aplicando alguns métodos, né, Elaine? Uhum. Eu vou só dar mais um exemplo da questão anterior, que eu acho importante para fixar, e aí eu entro nessa coisa da pesquisa, né? Por exemplo, como eu disse, eu trabalhei muito tempo na região do Cariri, né? E era isso, por exemplo, a Renascença, um trabalho de mulheres, né? Depois a gente começou a identificar alguns homens, às vezes os jovens, né? Que são filhos, né, das rendeiras fazendo renda, mas a renda é um trabalho hegemonicamente de mulheres. Mas a parte da agricultura, a criação de animais, acabava sendo um espaço muito masculino. Inclusive, aquela criação de animais que, historicamente, está relacionada ao trabalho das mulheres na agricultura, por exemplo. As mulheres na agricultura, historicamente, cuidam dos pequenos animais e dos plantios, né, digamos assim, do arredor de casa, né? As ervas medicinais, algumas frutíferas, e também trabalha no roçado, né? No roçado como o homem, né, como os outros componentes da família. Mas, por exemplo, quando há uma valorização da cadeia, o Cariri passou muito por isso, né? A valorização, por exemplo, da cadeia do caprino ovino, quem hegemoniza, né, essa cadeia são os homens, né? Sendo que na base você tem muitas mulheres que quem cria realmente as cabras, né? Então eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque mostra de como esse mecanismo, porque mostra também que a divisão sexual do trabalho não é fixa, ela muda, né? Então, dependendo do processo de desenvolvimento do território, desenvolvimento social, dos avanços ou retrocessos que a sociedade vive, a divisão sexual do trabalho também vai vivenciar essas mudanças, né? Ela pode mudar, né? E aí era uma das coisas, inclusive, que a gente vai conversar um pouco mais para frente, né? E aí, entrando na coisa da metodologia, Rafa, uma das coisas que
para mim, né, foi importante, era tentar ter acesso, né, aos interlocutores de uma forma, como é que eu posso dizer, de uma forma menos burocratizada, né? Então, como no próprio, eu falei, né, eu faço parte até hoje do TDEP, do grupo de trabalho, tem muita gente do TDEP que é de lá. Então, isso, inclusive, facilitou muito os contatos, né? Então, tem filha de costureira, né? Tem gente, tem professor, né? Professores que têm relação com o polo, e isso me facilitou muito a minha entrada no território, e o fato também de eu já minimamente conhecer, né? Um pouco de vivência, né? Quem vive nessa região, por mais que não esteja diretamente ligado com o polo, acaba, né, conhecendo de uma forma ou de outra, assim. A minha pesquisa ela é qualitativa, né? Então eu trabalho fundamentalmente com os instrumentos de pesquisa ligados à pesquisa qualitativa. Assim. Eu uso alguns dados, mas os dados eu recorro a pesquisas já existentes, né, dados do IBGE, eu uso uma pesquisa quantitativa também do SEBRAE, né, do SEBRAE de Caruaru, que fez uma espécie de um survey em 2013, eu acho que é um dos mais completos que a gente tem, porque é muito difícil, inclusive, também quantificar, né, ter dados sobre essa região do polo, mas a minha pesquisa é mais qualitativa, assim. Então, eu usei entrevistas, né, das entrevistas, e o que eu chamo de observação participante, né, essa metodologia de que também você em campo, né, o seu olhar também traz elementos, e você pode inserir o seu olhar na sua análise, né. Então, minhas entrevistas, elas eram semi-estruturadas, né, eu ia a campo com um roteiro, mas era aberto, porque também, né, a gente vai tendo o nosso feeling, né, como pesquisador, e às vezes surge uma pergunta, uma situação ou outra, mas é bom, assim, eu ia com o roteiro, né, até para me ajudar a orientar. Assim, eu fiz 2 imersões em campo, eu fui 2 vezes durante a pesquisa de doutorado, né, no mestrado a gente foi mais de uma vez também. Uma primeira, eu entrevistei basicamente lideranças, porque eu queria mapear um pouco, inclusive para melhorar o objeto, né, o que eu ia mesmo focar na minha pesquisa. Então, eu entrevistei lideranças sindicais, empresários que eram lideranças das associações patronais, servidor público, né, professor, e também da Secretaria de Política para as Mulheres de Caruaru, também, algumas gestoras, né, e de Santa Cruz, que tinha um pouco para ir mapeando, né, o campo. Então, eu fui uma segunda vez em campo, aí dessa vez eu já estava mais com uma orientação sobre quais eram os interlocutores que eu iria priorizar. Isso também não quer dizer que você, né, eu acabei pegando outras entrevistas também, assim, embora eu fosse com foco, porque eu também aproveitava, né, estava lá, surgiu uma oportunidade de conversar, ligava o gravador se a pessoa permitisse, né, porque acho que mesmo não usando a entrevista, muitos dessas informações ajudam muito a gente no processo de reflexão, né. E aí, ao todo, foram 46 entrevistas, nessas 2 idas a campo, né, foi um campo um pouco grande, embora eu não tinha a intenção de fazer nada quantitativo, né, mas ficou como é que diz, um universo bastante amplo, né. Eu procurei também fazer mais de uma entrevistas com determinados setores, né, por exemplo, empresários, entrevistava mais de um, trabalhadores formais, entrevistava mais de um, né, informais, faccionistas, né, então eu entrevistei vários sujeitos que estão inseridos na cadeia de alguma forma, né, então eu falei empresários, faccionistas formais e informais, profissionais de design, né, entrevistei uns 2, 3 profissionais de design, gestores públicos também, né, como eu falei, tinha gestores públicos e tinha profissionais autônomos de várias linhas, né, então, com as entrevistas em mãos, né, depois que eu sistematizei todas as entrevistas, eu criei 2 tipos de recorte. Então, é isso, eu fiz um recorte a partir do lugar dessa pessoa no polo, no trabalho para o polo, aí eu dividi em empresa, em trabalhador formal, em trabalhador informal, se era gestor, né, se era profissional autônomo e tudo mais, e as entidades, digamos assim, de representação, né, seja as patronais, seja dos trabalhadores, que eu entrevistei o pessoal do Sindicato das Costureiras, mas também eu fiz um outro recorte, que é pensar algumas gerações de trajetória, né? Eu posso explicar isso também quando eu estiver, né, falando mais da pesquisa, porque uma das hipóteses que eu tinha
é que a inserção dos homens, ela vai se dando no polo conforme o próprio polo vai se desenvolvendo, né? Vai se diversificando, se desenvolvendo. Então, eu precisava olhar um pouco para essa questão histórica. Então, eu selecionei algumas entrevistas e coloquei e demarquei algumas trajetórias para entender, né? Então, separei o pessoal mais antes da década de 70, o pessoal da década de 70 e 80, o pessoal dos anos 90 e mais recentemente, né? Então, eu fiz o que eu chamei de gerações, né? Eu fiz uma classificação assim para entender um pouco como é que se dá também essa movimentação dos homens no APL, né? Nesse cluster, nesse aglomerado produtivo. Assim. Então, com as entrevistas foi isso e com a observação, né? Então, eu andei muito, fui todas as feiras, né? Andei em horários diferentes, andei nas Toyotas, né? Então, tipo, visitei o máximo que eu pude visitar, observando mesmo, fui em alguns bairros, inclusive, né? Bairros que são, por exemplo, em Caruaru, né? Que tem o bairro onde está concentrada as facções de jeans, né? No Salgado. Em Santa Cruz também, fui em alguns bairros onde você vê bastante facção e fabrico, né? Então eu também andei um pouco para conhecer mais o território, né? E conhecer um pouco, inclusive, esses lugares, né? Onde esses trabalhadores, né? E essas trabalhadoras estão inseridos. Assim. Foi um pouco isso que eu, né? Falando rapidamente da questão da metodologia. Márcia, lá é uma pesquisa de muito fôlego, né? Então, vamos direto, né, para as conclusões da pesquisa. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, como as relações de gênero na indústria de confecções lá no Agreste Pernambucano se configuram, mas eu queria que você falasse um pouco historicamente, né, como essas relações de gênero se formaram no polo, né, e como elas estão hoje, né, após a modernização e automação do setor. Aí, Elaine, me fala quando tiver que pôr o slide. Tá certo. Eu vou falar um pouquinho, coisa rápida da história, né? Tentar situar um pouco aquilo que a gente tem acumulado, né? Sobre quando que o polo se constituiu também, porque faz parte um pouco das minhas hipóteses, né? De pesquisa. Então, o polo é um aglomerado produtivo, né? Tem uma linguagem que fala um cluster, né? Um APL produtivo, que ele surge, né? A literatura vai dizer que ele surge já, os primeiros, digamos assim, sinais de que aquilo ali vai se transformar num território de produção e venda de roupas, né? No primeiro momento de roupas de baixo custo, né? Roupas bem artesanais, no final dos anos 40, começo dos anos 50. Então, ali naquele momento, você tem já, né, um processo que era o desenvolvimento da indústria têxtil em São Paulo, o fluxo migratório, né, do Nordeste para essas regiões, e esse fluxo migratório permitia, inclusive, que as populações, né, situadas naquela região tivessem acesso a retalhos de tecido, né, que os vários comerciantes mercadores ficavam trazendo esses retalhos de tecido dessas regiões. Assim. Então, tinha um fluxo migratório muito forte porque tinha algumas questões associadas, né? A escassez de chuva, né, essa irregularidade, né, das chuvas que a gente tem na região e com falta de políticas, né, que contribuíssem para que essas populações pudessem enfrentar esses momentos de escassez de chuva, algumas crises, né, de culturas importantes para a região, como o algodão, né, crise do algodão, outros tipos de crise na matriz, digamos assim, produtiva principal da região. Então, isso também, né, facilitou essa fuga, digamos assim, né, de uma população muito grande para o Sudeste. E, de forma geral, quem ficava nesses lugares, né, quem ficava na região eram as mulheres. Então, os homens migravam para o Sul, para o Sudeste, para poder tentar a vida, nem sempre levavam as mulheres, às vezes voltava, às vezes não voltava, mas as mulheres acabavam tendo que ficar para se virar, né? Porque era mesmo se virar, e na minha tese eu até coloco essa coisa da invenção da Sulanca, porque eu acho que é uma invenção mesmo, e é uma invenção que foram as mulheres que fizeram, né? Então, para mim, tem um padrão inicial nesse processo de construção, que é o padrão clássico. Então, as mulheres com a habilidade de costurar, que é um trabalho feminino, né? Que as mulheres aprendem como prenda doméstica, como, né, uma coisa que é de mulher, então elas começaram a costurar e vender nas ruas, assim, oferecer, vender, trocar, né? Antes de vender, inclusive, elas trocavam
Então, trocava por ovo, trocava por galinha, trocava por feijão, trocava, né? Tinha muitos mercadores que faziam esse tipo de comércio. Então, comércio justamente trocando por gêneros alimentícios, né? Para poder, para que as suas famílias pudessem desenvolver. Então, disso passou-se a uma comercialização, né? Mas no primeiro momento era bem essas roupas emendadas mesmo, que a gente fala, né? Eram retalhos, juntava retalho, fazia coxa de cama, tapete, roupas, né? Roupa de crianças, short. Tem uns depoimentos muito bonitos, assim, que eu peguei, não só nessa pesquisa agora do doutorado, mas do mestrado, que as mulheres falam um pouco dessa época, né? De como é que era. As mulheres dizem assim, a roupa não tinha beleza nenhuma. Era short de criança e o elástico era uma liga preta, né? Falava que o elástico era emendado, pegava umas partes de tecido, emendava e botava uma liga preta, né? Que aí fazia o short do menino. Então, servia para a família, mas também elas começaram a vender isso e isso desenvolveu um comércio, né? Então, Santa Cruz, digamos assim, é o lugar onde é o nascedor dessa feira da Sulanca, né? Isso passou a ser chamado de Sulanca. Tem duas interpretações para essa coisa da Sulanca, né? Um é de que é Sulanca porque são retalhos que vêm do sul, né? Para nós no Nordeste, passou da Bahia para lá, tudo virou sul, né? Então, se é Minas Gerais, se é São Paulo, se é Rio, se é Santa Catarina, se é Paraná, né? É sul. Do mesmo jeito que para cima é norte, para baixo é sul, né? Então, porque eram retalhos que vinham do sul, e a lanca, né? Que era o tipo de tecido que vinha, que esses mercadores traziam, né? No primeiro momento eles não vendiam, depois eles passaram, inclusive, a vender esses retalhos quando o comércio começou a desenvolver. E a outra versão se refere à sucata, né? Porque como era retalho, coisa de baixo valor, não tinha, né? Tipo, as roupas também, né? Não eram roupas muito simples, artesanais, de baixo valor, então era referida à sucata, a sucata do sul. Então tem essas duas versões, né? Mas de forma mais geral, o que ficou mais forte no território é que sulanca é coisa que não tem valor, né? Essa roupa que de baixa qualidade, né? De baixa qualidade que não tem valor. Então, eu discuto na minha pesquisa que tem um padrão clássico, esse padrão primeiro, né, lá, voltando aos princípios da divisão sexual do trabalho, né, o trabalho de homem, o trabalho de mulher, então os homens migram, era coisa de homem migrar, né, as mulheres ficam, e as mulheres acabam desenvolvendo isso porque a costura é uma habilidade historicamente, né, ligada às mulheres. Esse comércio desenvolve, os homens já começam a ter uma presença maior, já nos anos 70, 80, mas ainda muito ligada ao comércio, né? Então as mulheres produzem, eles vendem, né? Então eles são os comerciantes que trazem a matéria-prima, levam a coisa para vender, né? Então eles ficam um pouco nisso, ou também montando alguns fabricos e facções, né? Coordenando o trabalho de costureiras, né? Subcontratando o trabalho de costureiras, que é uma característica da indústria de confecção, esse processo de subcontratação, né? Então a feira explode, assim, a feira da Sulanca na década de 70, 80 vira um fenômeno mesmo, e aí começa a incorporar, inclusive, outros territórios, né? Caruaru já tinha uma feira famosa, né? Porque Caruaru tem uma feira que é diversificada, né? Ligada a essa coisa da criação bovina, também ao artesanato de couro, né? E aí também a Sulanca, Caruaru também incorpora essa venda de coisas e os territórios vai ampliando. Então, os outros vão muito crescendo, os outros municípios vão crescendo a partir disso, né? Então, eu com essa fala, o que eu quero demarcar? É que o polo é o que é porque ele tem, no seu surgimento, essa imbricação das relações de produção, né, de um tipo de desenvolvimento associado a uma divisão sexual do trabalho, né? Porque se não fosse esse trabalho das mulheres, o polo não seria o que é, né? E a gente pode discutir um pouco isso mais para frente no debate. Então, tem uma certa... O processo de desenvolvimento, ele vai mesclando um pouco isso, né? Então, os homens vão entrando. Não é uma coisa ascendente, né? Não significa dizer que quanto mais o polo se desenvolve, mais vai ter homem e menos vai ter discriminação, né? Isso a gente também pode conversar um pouquinho mais para frente, porque é uma das principais questões onde eu chego com a minha pesquisa, né? Então, o polo hoje é esse, né? Esse cluster. Tem uma pesquisa do Sebrae, quem quiser tiver interesse, eu posso passar para o Rafa depois, né, que ele vai dar um tanto de número, assim, da magnitude que é o polo, né? Então, tem as 3 cidades principais. Eu trabalho com 5 cidades principais, porque eu acho que Taquaritinga, Brejo e Madre Deus também tem muita importância, mas tem um tanto de outras cidades vizinhas que fazem parte, né, desse polo, que é Caruaru, Santa Cruz, Toritama, mas essas duas
outras cidades que eu considero fundamentais também, né? Então, o polo, ele não abarca a cadeia toda, né? Porque o polo não tem a parte têxtil, é só a parte de confecção. Então, para dizer que o setor lá começa tecidos, né? E esses tecidos, para ver como que se dá a coisa da indústria, né? Embora Recife, Pernambuco já tenha sido uma região de produção têxtil, mas esses tecidos basicamente vêm de fora, né? Vem da China, vem, né? O pessoal compra por São Paulo, né? Então não tem produção têxtil. Eu encontrei depoimentos de que uma ou outra confecção produzia alguma coisa, mas eu não cheguei a entrevistar. E é mais isso, né? Ou seja, recebe os tecidos, produz a roupa, tem uma série de serviços associados, que é design, corte, lavanderias, bordados, né? Ou seja, toda uma parte de acabamento também que põe a cadeia. Assim. Rafa, pode colocar lá aquela projeção? Então, o que eu percebi? Enquanto o Rafa está colocando, eu vou falando e vai aparecer uma projeção de que a chegada principal dos homens nesse território se dá com as lavanderias de jeans, né? Eles também vão estar nas confecções, mas eles estão fundamentalmente nas lavanderias de jeans. E o que eu percebi é que há um tipo de inserção que é uma inserção diferenciada. Eles entram sim, e é impressionante porque a gente também não escuta muito essa fala de que eles sofrem preconceito por estar numa função que é muito feminina, diferente de outros lugares, tem outros polos têxteis, outros polos de confecção, onde tem sim essa discriminação, né, para os homens, dos homens não trabalhar nesses lugares no polo, isso é meio misturado, mas tem uma coisa que eu chamo de inserção diferenciada. Eles não entram em todos os setores e eles não topam todo tipo de trabalho, né? Por exemplo, nessa lâmina, que eu não sei se vocês conseguem ver, porque também ficou pequenininho, eu tentei comparar duas empresas que eu entrevistei, né? Eu reproduzi assim porque isso é meio padrão, né? Eu entrevistei mais de uma lavanderia, eu entrevistei mais de uma empresa dessas confecção modinha, mas isso é meio padrão. Então, tudo que é azul é o espaço onde os homens estão, né? E esse que tem essa florzinha é o espaço que as mulheres estão. Então, a gente vai perceber que na confecção, é majoritariamente feminino, mas o corte, né? Alguns tipos de máquina, só quem opera são os homens. Então, tem uma questão nas confecções de modinha que os homens não operam determinado tipo de máquina. Tem um errinho aqui na parte da produção ali que está design, não é design, ali era para ser máquina reta. Então, por exemplo, máquina reta e overlock são máquinas de mulheres. E as outras máquinas, galoneira, de travete e tudo mais, não é que as mulheres não mexem nessas máquinas, mas operou-se um outro tipo de divisão, porque embora os homens entrem na máquina de costura, eles não querem operar. Então, é muito comum as donas, né, seja de empresa, seja de facção, dizer que os homens não trabalham em qualquer tipo de máquina. Então, às vezes, você tem um tanto de máquina reta parada, porque você também não encontra costureira para trabalhar, mas também os homens não vão, né? Isso, a parte de design na confecção, né? Toda essa parte de criação, pilotagem, design, a maioria são mulheres, né? Ainda são mulheres. E a administração aqui eu achei mesclado, porque às vezes a dona, né? Quando uma confecção tem uma dona, ela também faz parte da administração, né? Mas nesse caso tinha um cara também que era o responsável, um tipo de contador, né? Era um cara que fazia um pouco essa função. Na lavanderia, aí você vai ver, né? Tipo, a gerência geralmente é masculina, as lavanderias geralmente têm uma secretária, mulheres, são sempre mulheres as secretárias, e toda a outra parte da cadeia é masculina. Então, a recepção das peças, inclusive o próprio design. Eu encontrei, né? Eu entrevistei uma designer mulher, que trabalhava para a lavanderia, e ela me falava um pouco dessa dificuldade das mulheres estarem sendo, né, desenvolvendo nas lavanderias por conta desse preconceito ainda e dessa discriminação, né? Então, tudo recepção de material, passar ferro, lavar, pistolado, o que você imaginar na linha produtiva, caldeira que não tem mulher mesmo, né, na caldeiraria. Todo masculino, ali na conferência, geralmente se coloca ou não uma mulher, às vezes mulher, às vezes é homem, nesse caso era uma mulher, e também a distribuição, né, a entrega
para o cliente geralmente é masculina, né? E qual é a questão? Então, tem uma outra operação, né, que a gente percebe aí que também faz parte do debate dos estudos de gênero no trabalho, é que tem uma separação entre trabalho leve e trabalho pesado. Então, mesmo as lavanderias que são, digamos assim, mais automatizadas, né, porque você mexe com, com outros tipos de serviço, ela já surge como trabalho masculino porque é justificado pelo peso, porque as mulheres não vão conseguir tirar o tanto de roupa jeans da máquina de lavar, porque passar ferro e é pesado mesmo, assim, não estou questionando que não é pesado, é pesado. Os pistolados você mexe muito com produto químico, ou seja, então tem essa justificativa para você segmentar novamente, né, sobre outros moldes esse setor. E por fim, quer dizer, por fim não, mas duas coisinhas, das mulheres, por que as mulheres estão mais na confecção? Porque tem uma questão que é muito associada ao gênero, que é o tipo de motricidade fina. Então, tem tipo de máquina, que é a máquina reta, que você precisa ter um pouco mais de... Eu chamei de um tipo de motricidade fina, porque as costureiras se referiam muito assim, as modelistas que eu entrevistei, as designers, é que você precisa ter um pouco mais de atenção, é uma máquina que vai mais devagar, né? Então, isso é a habilidade de mulher. Então, por isso que as mulheres acabam ficando mais nesse setor e não seria a habilidade de homem, né? Eu realmente fiquei muito impressionada da recusa dos homens irem para essas máquinas. Assim. Agora, travete, galoneira, corte, que você imaginar, eles estão em tudo, né? Então, o que eu acho também, né, coisa que eu avaliei, é porque também, mesmo as lavanderias, elas têm muito pouca modernização de algumas coisas. E, de fato, os homens têm mesmo que carregar fardos de calça jeans, seja lavado, seja mesmo seco, subir aqui para colar, leva para o pistolado, desce para a passadoria, vai para cá, vai para cá. E como você não cria, né, nenhum tipo de fluxo que pode diminuir o peso desse trabalho, as mulheres acabam também não conseguindo ir, mas também elas não estão nas lavanderias porque culturalmente é considerado um lugar de homem, às vezes os maridos não deixam elas trabalhar nas lavanderias, às vezes elas mesmo não querem ir para não ficar mal falada, né? Na confecção não acontece muito isso, dos homens ficarem mal falados porque está na confecção, uma coisa ou outra que eu identifiquei, né? Pode tirar, Rafa. E aí um último aspecto, né, nesse sentido, é que como essa dimensão do trabalho doméstico, que também explica, né, que a divisão sexual do trabalho também explica como coisa que é considerada de mulher, nenhum desses homens que fazem trabalho de mulher na confecção, na lavanderia, realizam trabalho doméstico em casa. Então, eu escutei muitos depoimentos de que ele passa a roupa na lavanderia, né, passa ferro lá na lavanderia como profissional, mas se tiver que passar uma roupa em casa, ele não passa. Ele costura lá na confecção, mas se tiver alguma coisa rasgada em casa, ele precisar costurar, ele não costura, né? E fora isso, as outras coisas, né? Todos os homens que eu entrevistei, eles sempre tem alguém que faz, ou é a esposa, ou é uma irmã, ou é uma mãe que faz o trabalho doméstico, e mesmo um que cria a filha sozinho, né? Isso eu achei muito interessante, ele cria a filha sozinho, mas tem o apoio de uma mulher, que é a irmã dele, que faz parte do trabalho doméstico para ele, né? Então, essa questão ainda é uma questão muito forte, né? De não divisão do trabalho doméstico, e aí aumenta a sobrecarga das trabalhadoras, né? Seja as trabalhadoras formalizadas, né, que trabalham fora, seja as trabalhadoras domiciliares. Rafa, não estou te ouvindo. Desculpa que eu desliguei meu microfone. Só para colocar algumas questões que apareceu aqui no chat. Primeiro, a professora Luciane falou que, né, de exemplo de divisão sexual do trabalho, que há homens nos setores de costura, e quando aparece, geralmente vão para botoneira ou máquinas ditas mais pesadas. Né? E o professor Alan falou que trabalhou numa empresa de confecção no RN, que havia um setor de passadoria, que você estava falando, né, onde só era contratado para esse setor homem, já que o setor das atividades era bem insalubre, muito quente, e ele falou que perguntou porque só tinha homem, e argumentaram que o ferro de passar pesava 2,5 quilos, e devido ao ferro passar na região do quadril e ficava muito quente, poderia afetar os órgãos reprodutores femininos, né? Por mais que tenha, né, essa questão aí
né, da questão do órgão reprodutor e tudo mais, mas acho que é importante a gente perceber, assim, como socialmente, culturalmente, a gente vai construindo o nosso corpo para. Então, para a criança menina, a gente dá boneca, a gente dá brinquedo relacionado à costura, da roupinha, né, a boneca para pensar coisa do cuidado, né, enfim, da vassourinha, o doméstico, ou seja, para acostumar ela para o trabalho doméstico. Enquanto homem, né, é jogar bola, fazer esporte, carrinho, carro, bicicleta, e ele já trabalha com a força física, né, desde criança, né, desenvolvendo essa força física. Veja, não estou falando que não existe diferença entre corpos de homens e corpos de mulher, mas o que socialmente a gente constrói isso também. Tanto é que tem muitas mulheres que são muito fortes, né, muitas mulheres que foram criadas ali, por exemplo, no trabalho rural, né, elas fazem coisa que muitos homens do urbano que não conseguem fazer, né, porque elas foram ali, tiveram o corpo preparado desde cedo, né, acho que essa questão que a gente precisa frisar, e essa questão do trabalho doméstico, né, o homem, ele assume, então, um trabalho considerado feminino na fábrica, mas às vezes ele vai fazer o mesmo trabalho em casa, ele deixa para a esposa, para a mãe fazer, né? Então, aí um problema. E o Leonardo Alves pergunta, a divisão do trabalho se dá sempre pela exclusão de uma das partes, nesse caso das mulheres? Existem exceções? Enfim, Elaine, não sei se você quiser responder essa, e eu já te faço a próxima pergunta que está aqui no meu roteiro. Tá. Dialogando, né, com a fala dos professores, eu também encontrei, né, nas lavanderias, essa explicação da coisa do ferro, de passar, né, que realmente é muito pesado. Isso é uma coisa que eu discuto na tese, assim, a gente questiona, né, essa masculinização desse setor, mas é um ambiente insalubre mesmo, assim, muito insalubre. Quente, as instalações precárias, assim, as instalações elétricas, assim, precárias, assim, parece coisa do início da Revolução Industrial, sabe, assim, alguns, né, quando você olha os ambientes da forma como... Aí, claro, é muito calor, os trabalhadores trabalham sem camisa, né, então isso também vai criando bloqueios para que as mulheres possam estar nesses espaços, né, e essa coisa do ferro é muito interessante, porque eu entrevistei essa design que trabalha na lavanderia, que desenvolve, né, os produtos, ela disse que visitou uma experiência no Ceará. Eu fiquei muito curiosa, queria muito poder visitar, mas aí já ia abrir demais, eu não tinha como fazer isso. De que tem, sim, possibilidade de você ter passadorias femininas. Que tem uma tecnologia de passar que você não precisa usar esse ferro tão pesado. Você usa um ferro parecido uma prensa, entendeu? Tipo, ele é mais leve para manusear, ele parece uma prensa. E que nesse lugar que ela visitou, ela estava fazendo uma visita de campo na época que ela estava estudando ainda, tinha bastante mulheres, né? Então, é possível, sim, né? Essas coisas mostram para a gente que é possível e que é uma opção dos empregadores não acessar essas outras possibilidades para que você vá rompendo com essas desigualdades na força de trabalho, né? De quando você contrata a sua força de trabalho. É mais cômodo você ter homens, porque os homens vão fazer o trabalho pesado, então a lavanderia que eu visitei, ela tinha dois, três pisos, assim. Não tinha um elevador, então os caras tinham que subir mesmo. Claro que as mulheres não vão fazer isso, eu não faria, nem acho que as mulheres têm que ficar subindo com aqueles monte de roupa nas costas, porque ele podia botar um elevador, os trabalhadores falaram isso, se colocasse um elevador ficava mais fácil, subia com a roupa, né? Então, porque são indústrias, são empreendimentos, na verdade, que mesmo formais, eles são muito próximo do artesanal ainda, né? Tipo, não rompeu com essa relação artesanal, né? Então, de fato, isso eu encontrei muito, assim. Então, essa coisa da divisão sexual do trabalho, se tem exclusão por outro lado, eu acho que é possível da gente pensar assim, por exemplo, a indústria metalúrgica, quando amplia, né, e quando tem essa, digamos assim, essa chegada da produção do que a gente chama de linha branca, dos eletrodomésticos, ou mesmo dos celulares,
parte da metalurgia são as mulheres que vão ocupar esses empregos, né? Então, a metalurgia é um setor produtivo masculino, mas também há uma troca, aí você, né, você vivencia uma troca, que aí as mulheres passam a ocupar muito mais esses novos postos de trabalho que são criados do que os homens, né? Então, por isso que para nós é importante pensar a divisão sexual do trabalho como uma categoria histórica e não fixa, né? Ela permite, como eu falei antes, transformações, né? Então, a metalurgia, para mim, é um exemplo disso, assim, porque para trabalhar com celular, né, com coisas menores, encaixar chip, fazer determinadas coisas, então são as mulheres e na linha branca de fogão, de geladeira, você tem nas metalurgias em São Paulo, Campinas, naquela região, tem muitos estudos sobre isso, inclusive, aí você vai ter o inverso, né? Você vai ter mais mulheres do que homens nesses lugares que são historicamente considerados trabalho masculino, né? Que é o caso da metalurgia. Elaine, eu já são quase 8 horas e a gente tem, como tinha combinado, um teto de 8h30, né? Para não ficar muito cansativo para você e Claro, para claro. quem está aqui com a gente. Aí a gente tem um roteirinho aqui, eu vou pular uma das perguntas para dar tempo também das pessoas falarem, né? Antes da gente encerrar essa primeira Uhum. parte. E aí, vamos pensar. Então, a gente está falando, né, Nordeste, Brasil, né, e aí vamos pensar rapidinho no mundo, antes de ir para o Rio Grande do Norte. Como que a indústria de confecções, Uhum. né, ou essa cadeia produtiva de confecções se organiza no mundo, né? Onde ela está localizada hoje, Uhum. quer dizer, como que é essa divisão Uhum. sexual e internacional do trabalho na indústria de confecções. Tá. A indústria de confecções, ela é comandada por grandes cadeias globais, né? Então, a gente está falando de coisa muito grande e que você vai ter circuitos, como é que eu posso dizer, superiores, digamos assim, né? E circuitos inferiores dessa cadeia, né? Os circuitos superiores, geralmente, são comandados pelos países centrais, né? E os inferiores é aquilo onde os países em desenvolvimento, aos países mais periféricos, né, dependendo do termo que queira usar, é onde eles se inserem nessa cadeia. Né? Então, você tem. A literatura vai dizer que as cadeias se organizam a partir de dois tipos de comando, né? Dois tipos de hegemonia. Ou a hegemonia das cadeias controladas pelos compradores, tipo Walmart, CIA, né, que demanda, né, ou seja, são compradores de roupa que demandam, inclusive, para onde que a produção vai, ou cadeias que são controladas por quem produz, que é tipo a Benetton, né? A Benetton, né, que demanda, né, é considerada uma cadeia que controla a partir da produção, né? E tem um processo, né, que é um processo que se inicia muito fortemente a partir dos anos 70, mas que, né, ele é presente nos nossos territórios, que é um grande processo de dispersão e de relocalização dessa indústria, né? Ou seja, a lógica da indústria de confecção, ela é e segue sendo e vai ser, né, enquanto esse tipo de modelo de desenvolvimento a gente tiver, a produção vai sempre para os lugares aonde se possa ter força de trabalho barato, mão de obra mais barata, né? Para países que às vezes não tem muito rigidez em relação às leis de trabalho, aos direitos sociais, né? E também, muitas vezes, onde você tem os recursos que você pode explorar dependendo do que você vai relocalizar. Né? Então, os países da América Latina, Índia, China, né? São sempre países, na África também, são sempre países que digamos assim, recebem essa parte mais da produção. Então, a parte da criação, do design, né? Quem comanda são as marcas, são as grandes marcas que ditam o que é que vai ser feito, o que é que vai ser produzido, e está sempre nos países centrais, né? Principalmente os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos controlam uma boa parte dessa cadeia e um pouco ali na Europa também, dependendo da marca, dependendo de como for. Então, digamos assim, é uma coisa grande, né? Que aqui no Brasil, a gente também viveu o processo de relocalização, né? Como eu falei, você tem inicialmente uma expressão de uma indústria têxtil de confecção no Sudeste, muito forte, mas que a partir dos anos 90 ela vai se relocalizando, inclusive, para o Nordeste e para o Sul. Né? Paraná, Santa Catarina também passou por isso, e aqui o Ceará,
o Rio Grande do Norte, né? Um pouco Pernambuco, mais esse processo de relocalização foi mais com a indústria ali em Recife, aquela região ali, nessa região mais metropolitana, porque o polo em si, né, é uma coisa que mescla um pouco e não foi uma orientação, digamos assim, nem do Estado, nem de uma empresa, né? Diferente do que aconteceu no Ceará. O Ceará recebeu um incentivo fiscal do Estado para as empresas irem para lá, empresa X, empresa Y, né? No polo não aconteceu um pouco isso, as empresas foram, né? Mas também como uma oportunidade de um território onde eles têm essa possibilidade de ter uma abundância de força de trabalho, né? Uma força de trabalho disponível, né? Quase que ininterruptamente, e abaixo os salários, né? E com muito pouco direito social e, digamos assim, uma lei trabalhista, e as leis trabalhistas não são rígidas, né? Isso, de fato, o polo é um atrativo para essas empresas. Hoje em dia a gente sabe que produz para a Marisa, produz para o Walmart, produz, né, para várias dessas cadeias, né? Então, esses mecanismos de descentralização, horizontalização é comum, né? Desterritorialização. Eu tive depoimentos, eu não coloquei, né? Porque foram depoimentos em off, né? Que falam um pouco, estava um pouco curiosa para saber também dessa relação da China, né, com o polo. Consegui muito pouca coisa, na verdade, mas fala-se, inclusive, que existem containers em alto mar com produção de roupa, né? Então, isso é possível, né? Porque como é uma indústria, inclusive, que mantém um alto índice de trabalho escravo, de trabalho infantil, ou de trabalho análogo à escravidão, né? Então, a indústria, ela se utiliza mesmo desses mecanismos, né? Para poder aumentar a sua produtividade e sua lucratividade, né? Então, não é à toa, né, que a gente teve o acidente de Rana Plaza, né, em 2013, né, estou certa, né, na data, que inclusive, né, tem toda essa movimentação do Fashion Revolution, né, também tem várias organizações internacionais, né, que têm criado um debate em torno do que foi aquele acidente em Bangladesh, em Rana Plaza, porque olhar para Rana Plaza, né, esse acidente é você identificar qual é o padrão que a indústria de confecção opera no mundo, assim. Em São Paulo, a gente tem, né, inclusive, serviços específicos para fazer trabalho com imigrantes bolivianos, né, que são subcontratados em condições precaríssimas, né, em condições análogas à escravidão. Em São Paulo, isso é muito comum. Então, é um padrão de desenvolvimento muito rápido, grande, assim, né, porque você também lida um pouco, tem uma ponta virtuosa da cadeia que já está, tipo assim, na ponta do ponto de vista tecnológico, né, de design, de modelagem, né, o pessoal da moda pode até comentar um pouco sobre isso também, né, sobre essa coisa, mas, por outro lado, você tem um circuito muito precário, que é o circuito da produção em si. Então, o circuito da produção em si é, inclusive, o que menos sofreu inovação tecnológica, porque a máquina de costura, ela muito pouco mudou, né? Desde aquelas máquinas Singer do início do século XX até, sei lá, você vai ter uma betoneira, uma galoneira, mas assim, se você pensar, né, o tempo é uma evolução tecnológica muito, muito curta, né? E isso, inclusive, é um elemento que facilita a entrada de qualquer pessoa no setor de confecção, porque você comprou uma máquina. Você comprou uma máquina que sabe costurar, você nem precisa saber costurar tudo, você não precisa saber cortar, você não precisa saber moda, você não precisa saber nada. Você precisa saber fazer um tipo de costura. Você compra a máquina em territórios como o de Pernambuco e vários outros. Imagino que no Rio Grande do Norte seja assim também. Às vezes os comerciantes, os próprios empresários facilitam, emprestam a máquina, financiam a máquina, tem várias, e você começa a trabalhar por peça, vendendo a produção por peça, dando produtividade e recebendo por essa produtividade, né? Então, isso ainda é um padrão muito comum da indústria de confecção, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Elaine, então, eu vou fazer uma última questão, né? Eu tenho outras perguntas aqui, aí se o pessoal não tiver, eu faço as minhas, mas eu queria deixar um espaço aí para as pessoas conversar com você. E aí eu queria saber, eu sei que você ainda está, né, tateando essa questão, né, está olhando agora para isso, mas como, né, que as relações de trabalho e gênero, né, no ramo de confecção e têxtil no Rio Grande do Norte estão configuradas, né? Quando eu
estava lendo, né, um pouco da literatura para pensar, né, um pouco o próprio polo de Pernambuco, né, eu olhei algumas coisas, olhei um pouco o Ceará, né, mas identifiquei também que é isso, a experiência do Ceará tem algumas diferenças, né, em relação a de Pernambuco, ali do polo de Caruaru, e também do Rio Grande do Norte, né, só que foi uma coisa que no período da tese eu não consegui desenvolver muito, e recentemente, né, até contando isso porque eu estou escrevendo um artigo com uma professora da UERN, e com uma outra professora da UFCG, né, onde essa professora da UERN tem uma pesquisa interessante que dialoga em vários aspectos com algumas coisas do polo, né, então eu achei muito que na região do Seridó, né, a pesquisa dela ali no Jardim de Piranhas, eu achei que tem elementos importantes, assim, interessantes para a gente pensar, e também como, né, o campus, né, aí de Caicó, onde vocês estão inseridos, né, curso de moda, de vestuário, achei que podia ser uma coisa interessante para a gente dialogar, né, então o Jardim de Piranhas tem, nessa região do Seridó, tem uma história, né, das redes, né, dos teares, né, de produção de rede, mas tem um processo de automação, né? Eu sempre coloco modernização entre aspas, porque eu acho que esses nossos territórios eles não se modernizam, né? Eu acho que eles acabam tendo um processo de desenvolvimento muito referido a algumas dinâmicas internacionais, mas preserva muito do que é o artesanal, né? Então acho que teve um processo de automação, onde você teve uma substituição desses teares de madeira, né, por teares mais eletrônicos, mais mecânicos, só que eram as mulheres que estavam nesses teares, né? Quando acontece essa transformação, você acaba ocorrendo que os homens passam a ir mais para esse lugar, função de trabalho. E eu lembrei muito de uma pesquisa que tem na região de São Paulo, em Ibitinga, né, que fala das bordadeiras de Ibitinga, que aconteceu exatamente a mesma coisa, ou seja, os teares eram comandados pelas mulheres, quando eles eram mais artesanais de madeira. Com essa mudança tecnológica, houve inclusive propagandas para atrair essa força de trabalho masculina. Isso é importante, porque o que acontece? Quando você faz um avanço tecnológico desse, você diminui o trabalho, né? Você diminui. Uma coisa é um tear de madeira, outra coisa é um tear mais mecanizado. Então, o dispêndio é menor. Teoricamente, seria mais fácil as mulheres estar nesse lugar, né? Já que é uma coisa pesada, né? E trabalho pesado é coisa de homem, então as mulheres... Mas não é o que acontece, né? Não é assim que a lógica opera. Então, quando você tem alguns processos de automação, as mulheres acabam saindo desse processo e elas precisaram meio que se relocalizar ou se reinventar, né? Então, muitas delas, a pesquisa coloca, né? Além de que, claro, né? A própria cadeia produtiva, a linha de produção já diferencia, né? Quais são os lugares de homem e quais são os lugares de mulheres, né? Então, os homens ficam no trabalho da urdição, da tecelagem, do alvejar, né? Porque o pano de prato precisa alvejar, e as mulheres ficam ali no acabamento, na costura, né? Estamparia, embalagem. Então, essas coisas se reproduzem. Embora muda, é aquela coisa, muda, mas não muda, né? É a dialética da coisa, né? As coisas mudam, mas não mudam. Então, e isso eu achei muito interessante, porque quando a gente compara com a história do polo, tem algumas diferenças nesse sentido, né? E lá há sim preconceito dos homens irem para a máquina de costura, né? Pelo menos é o que eu li do trabalho da professora, o que não há no polo. Então, no polo, mesmo nas empresas, né, quando eles trabalham para fora, para as empresas, eles trabalham de boa, assim, as pessoas contratam, não tem problema. Nessa região, né, de Piranhas, eles até manuseam a máquina de costura, mas não se eles trabalharem numa tecelagem para fora, né, uma tecelagem de pessoas estranhas, né, então, estranhas assim, né, de outro que não seja da família. Então, tem um pouco essa coisa, né, e as mulheres acabaram indo para outros lugares, para o pano de prato, né, algumas se reinventaram mesmo, né, porque meio que aconteceu, e eu acho que isso é uma pista de pesquisa, né, porque eu acho que é preciso aprofundar, meio que aconteceu um tipo de expulsão mesmo da força de trabalho das mulheres, o que não aconteceu no polo. No polo a gente não tem uma expulsão, né, de determinados setores de trabalho das mulheres. O que a gente tem é a incorporação de um tipo de serviço, que é a lavanderia, que ele já vem masculinizado, né, então é um serviço que ele já vem, embora no território de trabalho feminino, é um serviço que ele já vem masculinizado, e isso eu achei muito interessante. Em relação ao trabalho doméstico, a mesma coisa, né? Não tem muita diferença das coisas que a gente também tem encontrado no debate sobre o polo de confecções. Celaine,
É, eu vou. Bom, as pessoas estão comentando algumas coisas aqui. Então, por exemplo, o Leonardo falou que as mulheres aqui em Jardim das Piranhas lideravam a mão no cabo, né, que é a função de fazer o acabamento nos punhos das redes. Os homens nos teares. Isso vem muito de como esse trabalho era feito, no chão, o dia inteiro sentado e com zero ergonomia. Né? E o professor Alan fala, os berços de estamparia da empresa de Jardins de Piranhas, e a grande maioria são mulheres, dependendo da quantidade do rapport de cores, chegam a andar 75 quilômetros por dia. Bom, Elaine, assim, as pessoas não se inscreveram, mas a gente está com um número, assim, uma média de 100 pessoas que não saem da sala, então, sinal que nosso bate-bola está dando certo e que você está sendo bem clara no que você está falando. Eu vou continuar nas minhas perguntas aqui, então. Como que é, Elaine, a relação de trabalho na cadeia de confecções, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da precarização, né, da degradação das condições do trabalho, né, do enfraquecimento dos direitos trabalhistas. Então, só para pensar um pouco aqui com a Elaine, né, eu moro em Recife, estou aqui em Pernambuco, estou, né, aqui cento e poucos quilômetros do polo do e, né, e aí teve uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo em 2019 que Fábio Zanini, que é o repórter, ele fala assim, que em Santa Cruz, né, do Capibaribe, Jair Bolsonaro venceu nos 2 turnos a eleição presidencial. Única cidade pernambucana em que isso ocorreu. Né? Então, aqui em Recife, ele ganhou no primeiro turno e perdeu no segundo. E aí o município de Santa Cruz se orgulha de ter no DNA, de ter o DNA do empreendedorismo e segue à risca o mantra do governo de menos direitos, mais empregos, né? Que era coisa que estava bastante forte nas eleições. Né? Aí, só para dar fazer um parêntese. Travou, Rafael, travou. Travou para mim também. Aqui, não há nenhum problema mais conhecido, isso não tem problema algum. Só que na sociologia a gente usa empreendedorismo para isso, mas também usa, isso é um problema usar o mesmo termo para as duas coisas, mas usa também como ideologia, né? Então, o empreendedorismo seria uma visão de mundo individualista, né, em que as pessoas são tratadas como empresárias de si, né? Então, aquela ideia, basta a gente se esforçar, a gente trabalhar arduamente e que a gente vai vencer na vida, e aí acaba desprezando, né, a importância do Estado, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, né? A pessoa acha que só o esforço individual vai assegurar a vida dela e as condições financeiras, e não se interessa em saber se a sociedade e o Estado estão dando condições para que o negócio dela, o trabalho dela dê certo. Né? Então, eu sei que lá em Santa Cruz, para quem viu aquele filme, estou me guardando para quando o carnaval chegar, tem, né, tem jornada de trabalho de 14 horas, de 15 horas, né? Se são mulheres, são 14 horas ali na costura, e depois chega em casa, vai trabalhar em casa também, né? O trabalho doméstico, a gente tem que falar trabalho doméstico, né? Que às vezes as pessoas não acham que é trabalho. Então, como você se deparou com essa questão lá? É muito interessante, Rafa, porque a primeira, né, desde a pesquisa do mestrado, eu ficava muito impressionada como as pessoas não têm um horizonte, por exemplo, de ter uma previdência social no final da vida, né? É um território que ele surge marginal a qualquer tipo de política pública de Estado. O Estado vem olhar para esse território já nos anos 90, né? Digamos assim, final dos 80, começo dos 90.
E vem olhar também muito já nessa perspectiva que você aponta, né, já trazendo um determinado tipo de ideologia do empreendedorismo, de que aí mais para o final dos 90, Sulanca, mudar o nome da Sulanca para o de Polo, porque Sulanca não é uma coisa que pega bem, né? Polo, né? Você precisa ter uma melhor visão da roupa que é produzida ali, né? Então, de fato, primeiro é um território que se vê muito marginal, né, em relação à política pública mesmo de Estado, de direito do trabalhador, né, e das trabalhadoras. Isso é muito comum. Então, esse território ele se constitui muito com essa dimensão, tipo, eu tenho que me virar, todo mundo quer ser patrão de si mesmo, né, porque imagina, né, um território que você vê os comércios dando certo, porque às vezes dá certo mesmo, né, você tem uma máquina, trabalha por produtividade, junta um dinheiro aqui. Nos últimos governos, Lula e Dilma, as pessoas conseguiram ter um nível de acesso de consumo. Então, as pessoas conseguiam adquirir casa, comprar seu carro, melhorar sua produção. Então, de fato, teve uma melhoria nas condições de vida, só que elas não foram associadas a melhorias de direitos do trabalho, direitos sociais. Né? Então, de fato, isso é uma questão, né, que me chamava muito a atenção, porque as pessoas preferem trabalhar por conta própria ou trabalhar recebendo por peça, porque naquele mês ela pode ter uma remuneração melhor do que se ela trabalhar carteira assinada, né? Porque carteira assinada não pode ser baseada na produtividade, né? Você tem aquela renda fixa, mas no final da vida você tem a previdência, né? Tudo bem que agora também passamos por uma reforma da previdência super perversa, né? Mas ainda, né, tem essa perspectiva de você, né, poder ter um mínimo assegurar o mínimo direito na sua aposentadoria. Assim. Então, é muito comum essa coisa da ideologia do ser trabalhador por conta própria, do empreendedorismo. É muito comum as pessoas abrirem mão de um trabalho de carteira assinada para montar um negócio, às vezes monta para a própria patroa, né? Então, sei lá, pega as situações no polo, né? Eu acho que nesses outros são muito heterogêneas, né? Você encontra de tudo, assim, de todo tipo de relação e de vínculo que você encontra, que você pode encontrar. Como é uma indústria que a vida toda ela é assim, né? Ela tem essa característica de ser domiciliar. A indústria de confecção, ela sempre teve muito essa característica, desde lá do começo, de ser uma indústria domiciliar, né? Essa possibilidade de você poder dividir o processo produtivo em várias partes, né? Você manda para um cortar, daqui a pouco o outro emenda só a primeira parte da calça, aí o outro já vai fechar a parte da calça, aí o outro vai botar o cós, aí o outro prega o botão, né? Então, assim, você tem uma série de... É possível você partilhar isso, e isso facilita, né? Você engajar pessoas nessa produção de forma informal, né? De forma... através de vínculos de parentesco, de amizade, porque as pessoas se inserem também por conta disso. É como se você estivesse devendo um favor, né, um respeito, um favor, porque aquela pessoa, né, tá te passando esse trabalho, tá te remunerando, né? Então, tem uma série de vínculos que acaba contribuindo, né, para você ter um território que prefira, digamos assim, né, ter um trabalho, prefira ser chamado de empreendedor, mas viver no alto índice de informalidade, né, porque o polo... Essa pesquisa do Sebrae, né, aponta que é uma média de 90% de informalidade, né, então é muito alto, e eu não acho que é um território que vai ter essa perspectiva de você melhorar as condições de informalidade, porque está na Constituição, está na Constituição do povo, sabe? Assim, já virou um negócio que faz parte, né, da cultura de trabalho daquele lugar. Então, eu prefiro ganhar o meu agora, eu quero ganhar 2 mil agora, e não vou ganhar, porque também quem trabalha de carteira assinada tem uma remuneração que é baixa. Geralmente o pessoal recebe o piso, um pouco mais que o piso, que na época era R$ 1.300, R$ 1.400. Se você trabalha por produção, você pode fazer 2 mil, 2 mil e meio. Então, as pessoas querem, né? Eu prefiro trabalhar por produção, porque eu ganho meus 2.500, 2 mil agora, do que trabalhar, ganhar 1.300, 1.400, esperando a aposentadoria, que eu nem sei se eu vou conseguir receber no futuro. Então, essa é uma lógica, né? E é claro que a maioria das pessoas querem fazer isso. Aqueles que vão se aposentar, ou muitas vezes entra no trabalho formal só para ter um pouco de estrutura ali, depois pegar a rescisão e investir no seu negócio, às vezes já se organiza na vida para investir no negócio próprio, ou seja, isso é uma característica, né, muito comum, e que em espaços como esse eu acho muito difícil, sabe, não ser diferente, sabe, Rafa? Porque eu acho que tem uma dificuldade de entender
que direito é direito, se você tem que ter um mínimo direito direito trabalhista, né? Ou seja, o direito a um salário, né? A benefícios sociais, né? Ligados ao trabalho, a não trabalhar em lugares insalubres, né? A não ter jornadas extensas de trabalho, porque é isso mesmo, são 16 horas de trabalho infantil, né? As crianças trabalham, ou seja, é um negócio que mescla, né? Essa coisa da indústria artesanal, inclusive no começo da Revolução Industrial, com práticas que são ditas modernas, né, da atual forma como a indústria de confecção e têxtil se organiza, né, aqui no Brasil. Então, de fato, me assusta, né, pensar nisso, né, de que Bolsonaro foi eleito nessa cidade com essa coisa, mas é compreensível de por que as pessoas acabam, né, fazendo essa opção, né? Isso, na época do mestrado, me assustava muito, né, porque você não tem a menor dimensão. É tanto, e vai terminando também essa pergunta, de que as entidades sindicais, às vezes, não têm tanta força com os trabalhadores. Eles são organizados, tem sindicato de costureira, as lavanderias têm sindicato de trabalhadores e tal, mas se a gente for analisar direitinho, os sindicatos mais fortes são os patronais. Não tem uma cultura de organização sindical, né? Então, o fato de você ter organização sindical é que contribui para que, né, você vá avançando na compreensão das pessoas dos direitos, né? Então, isso lá é mais... Tem, né? Vou dizer que não tem, mas eu não fico com tanta força, assim, como em outros ramos, né? Outros territórios. Bom, gente, pelo adiantado da hora, eu vou passar a fala, então, para Clisman, que fez, né, inscrição, e depois fazer a pergunta de Nil, que eu passei batido, e vocês já me desculpem. Clisman, tá aí, quer falar? Alô? Bom, enquanto ele não vem, eu vou fazer a pergunta de Nil, né? Elaine, você acredita que devido a essas separações sexistas nas relações de trabalho, existe alguma barreira para as mulheres gerenciar a indústria da moda? Sendo que a diferenciação do que é trabalho de homem e de mulher... E aí, Elaine, eu queria te perguntar também, para você já ir fechando, né? Acho que a gente podia fazer esse último bloco aí, né? Eu queria que você falasse um pouco do contexto atual, né? Como a pandemia, né, da Covid-19 que a gente está vivendo evidencia essa divisão sexual do trabalho e as condições de vida das mulheres, né? E se você tem relato de como essa pandemia está afetando, no caso do polo aí, do polo do Agreste, né, que você estudou, e que acho que seria interessante para as pessoas que estão no Rio Grande do Norte também, né, poderem comparar um pouco, né. Bom, Clisman pode abrir o microfone, que ele já está aqui. Pronto. Ok, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Pronto, no caso, a minha dúvida que eu estava em relação era sobre a questão dos trans no ambiente de trabalho. Aí a Alan me deu uma resposta que em Caicó mesmo já tem uma pessoa trans que já contrata e tudo mais, não tem essa questão. Mas fora da região, eu nunca ouvi falar ninguém sobre, tipo, o assunto de, contratar pessoas trans na área de confecção ou de design. Eu queria saber qual é a sua experiência ou sua visão em relação a isso. Eu ia fazer essa pergunta também, que apareceu aqui no chat, eu acabei esquecendo. Que eu lembro que apareceu na sua pesquisa, né, Elaine? E aí, Elaine, eu já ia pedir para você, né, já são 8h26, e aí você fala, né, tranquilamente, sem eu precisar controlar o horário, que são né, são três perguntas que são muito fáceis, e aí você quiser já fazer as considerações finais e encerrar. Obrigado, viu, Clisman? Nossa, interessante demais as questões, né? Eu vou começar pela do Nilson, né? Depois falo do Clisman e vou para essa última que o Rafa fez. Eu encontrei
depoimentos e relatos das mulheres que são ou donas de facção ou de lavanderia, né, que são muito poucas as de lavanderia, na verdade, nessa dificuldade do trato de gerenciar quando você tem alguns espaços que tem muita força de trabalho masculina, né, muita mão de obra masculina. Assim. Então, por exemplo, na lavanderia, tinha uma lavanderia que era do casal, né? Era um homem e uma mulher, mais do homem, provavelmente, né? Que ela quase não conseguia gerenciar os trabalhadores, porque os trabalhadores, eles tinham um comportamento muito avesso, né? A patroa, porque ela era a patroa igual o patrão, né? Então, o dono da lavanderia me explicava que não deixava a mulher ia cuidar de outras coisas na lavanderia, mas gerenciar a força de trabalho, ela não fazia mais, porque os homens não aceitavam o mando. A designer também, né, dessa lavanderia, ela disse que ela teve muita dificuldade, inclusive, também, de dar algumas orientações, algumas ordens, porque os homens tinham essa dificuldade. Não queriam aceitar, né? Depois que viram que, né, ela foi ganhando um pouco mais de espaço, porque ela também tinha jogo de cintura, ela foi tendo um respeito maior. Mas quando os compradores da lavanderia, que contratavam o serviço, na verdade, quando percebia que quem desenvolvia a lavagem era uma mulher, vários deles tinham preconceito, não queria, né? Então tem sim uma dificuldade de gestão, né? Uma dificuldade dessas mulheres. Uma outra, só para dar um exemplo, eu gosto muito de dar os exemplos, porque ela era dona, cuidava de tudo, montou a confecção, o marido dela aposentou e começou a ajudar ela mais na parte administrativa. Só que teve um período que ela ganhou um prêmio, inclusive, né, um prêmio dessa empresarial, e quando ela ganhava os prêmios, quem ia receber era o cara, era o marido dela que ia receber o prêmio. Né? Então tem mesmo essa coisa, né, de mesmo quando as mulheres que na prática organizam e coordenam o seu empreendimento, ainda tem essa dificuldade, né? E isso varia sim, se você tem força de trabalho mais homem ou mais mulheres, né? Essa pergunta do Clisman é super interessante, foi um aspecto que eu não falei aqui, mas apareceu sim na minha pesquisa, né, eu entrevistei uma mulher trans numa dessas confecções. Ela não teve dificuldade de se inserir, né? A princípio era uma patroa que contratava homens para costura, mulheres trans. Ela não tinha esse tipo de discriminação, mas ela tinha muito problema em lidar cotidianamente com seus colegas de trabalho, né? Então, e tinha conflitos vários, assim, desde divisão do banheiro. Ela, apesar de ser uma mulher trans, ó, isso é interessante, ela não gostava de operar a máquina reta, ela não ia para a máquina reta, né? Ela trabalhava um pouco na overlock, mas também nas outras, né? Então ela dizia, não, máquina reta eu não gosto. Mas do ponto de vista da reprodução, né, dos papéis de gênero, ela, digamos assim, ela poderia ser considerada no lugar mesmo de mulher, né? Ela era casada com um cara que também trabalhava para a confecção, eu acho que ele era da área de corte, mas todo o trabalho doméstico que fazia era ela, né? Assim, ou seja, né, o fato dela se assumir num lugar que historicamente é desvalorizado, um lugar de mulher, ela também, embora sendo uma pessoa que rompe, né, com as barreiras do gênero, né, ela acaba também sofrendo as consequências desse mundo dividido entre homens e mulheres, né? Os princípios, digamos assim, da divisão sexual do trabalho. Essa entrevista com ela foi muito interessante porque era a única pessoa que tinha, inclusive, clareza dos processos de desigualdade e discriminação. Era a única pessoa que falava abertamente sobre isso, né? Falava sobre essas questões. Assim. Então, obrigada pela pergunta, me lembrou de um aspecto muito interessante da minha pesquisa, né? E aí, partindo para essa coisa do Covid, Rafa, a gente tem, né, tem dialogado um pouco no sentido de que o Covid está explicitando elementos que a própria crise capitalista que a gente vem vivendo já estava explicitando a vida das mulheres, né? Então, o que a gente tem percebido, de forma geral, né, é que tem tido um aumento do trabalho das mulheres, então, essas sobrecarga, dupla jornada, tripla jornada, com o home office piora, né? Porque aí é isso, assim, você tem o seu trabalho profissional, né, seja ele produtivo, na costura, ou outro tipo de trabalho, aí você acumula o trabalho doméstico e agora ainda tem que acompanhar as crianças na teleaula, né? Então, isso tem, de fato, deixado as mulheres, assim, com uma sobrecarga no nível de adoecimento, né? Isso também tem aumentado o adoecimento das mulheres. Eita, travou aqui para Também. mim. Tá, agora tá, Elaine. Oi, melhorou? pode. Melhorou. Outro elemento
essa coisa do aumento da violência, né? Então, as mulheres em quarentena, as que ficam em casa, passam a conviver mais, né? Aquelas que já sofrem, passam a conviver mais com os seus maridos, namorados, né? Seus crushes, seja lá, né? Ou a tecnologia, ou o tipo de relação. E há um aumento da violência e com uma dificuldade maior, porque elas têm mais dificuldade de denunciar, né? Porque você está numa casa, e se a gente for perceber, prestar atenção que a maioria dos lares brasileiros são lares pequenos, né? Você não tem privacidade, né? Como que você vai fazer uma denúncia de uma violência que você está sofrendo se seu agressor, inclusive, está ali do lado? E outro tipo de violência psicológica, né? Tem um aumento de ingestão de bebida alcoólica, então, né, isso que torna também os homens, isso não é uma justificativa, né, mas a gente sabe que torna, né, que explicita mais os comportamentos violentos dos homens, né, então isso, e o outro é a própria questão do adoecimento e com uma especificidade para doença mental, né, para questões de depressão, de ansiedade, né, então isso a gente também tem identificado, né, que tem piorado para as mulheres nesse período. No polo, né, então o polo, ele os principais espaços, as feiras foram interrompidas, né, o que é o principal lugar de escoamento dessa produção são as feiras, embora a gente sabe que tem essas cadeias, né, essas empresas grandes que compram, mas você tem um escoamento principal nas feiras, Santa Cruz, Capibaribe, Caruaru, Toritama, fundamentalmente. Você imaginar, na época que eu escrevi a tese, deve ter aumentado, eu ficava pensando, em Santa Cruz do Capibaribe, num dia de feira, circula aproximadamente 30 mil pessoas. 30 mil pessoas é muito maior do que os municípios que eu conhecia na região do Cariri Paraibano, por exemplo, né? Ou seja, é mais de população de vários municípios. Então, isso, de fato, tem um impacto muito grande, né? O que a gente tem identificado é que as associações empresariais que coordenam esses centros comerciais estabeleceram um dia para receber mercadoria, para distribuir mercadoria, né? É um tipo de coisa mais planejada, mas que acaba provocando aglomeração, né? Eu sei que Santa Cruz fez isso, Toritama fez isso, Santa Cruz, né? O Moda Center está com um plano para ir flexibilizando e abrir operações, né? Abrir o comércio, mas isso também, né? Não tem definido a data se vai abrir agora ou não vai abrir. Eles têm tido uma política de abater a mensalidade, né? Eles estão abatendo, acho que em torno de, não sei se é 25% ou 50% o valor do aluguel, né? Porque todo mundo que tem box, que tem algum tipo de lojinha, né? Digamos assim, dentro desses centros comerciais paga, né? E não paga barato, paga um aluguel, então eles fizeram essa política de abatimento. As costureiras, parte delas conseguiram, né? Pelo menos que eu conheço. Eu acho que isso merece, inclusive, uma pesquisa mais apurada, né? Estão inscritas no auxílio emergencial. Num primeiro momento, elas ficaram realmente sem trabalho e sem renda, e uma saída foi costurar máscaras. Então, articulado com o próprio Estado, né? O próprio governo do Estado teve uma organização e uma demanda aí de máscara, então várias delas fizeram máscaras, né? Receberam por isso. Mas agora essa demanda de confecção de máscara está caindo, né? Então, elas estão mesmo nessa dependência aí do auxílio emergencial do governo, né? Então é uma situação um pouco incerta, né? A gente sabe que tem muita gente trabalhando de porta fechada, então tem muita fábrica, né? E principalmente as facções domiciliares continuam trabalhando de porta fechada, e que ainda estamos, né? Ou seja, nessa situação um pouco indefinida, que de fato é a renda central para os moradores e para essas famílias dessa região, né? Todo mundo fundamentalmente vive a costura. A gente até discute, né, lá no TEDEP, no grupo de pesquisa, de que a região do Polo passou por um processo mesmo de reestruturação produtiva, né? Você mudou a vocação produtiva e industrial dessa região. Você sai de algo que era rural, né? Algodão, pasto, sei lá, criação bovina, alguma coisa assim. Hoje, o que opera, né, o que impera no território é a produção de confecções, e isso é fundamental para a sobrevivência das famílias, né? Se essa indústria colapsa, o que eu acho difícil, né, mas se ela colapsa, se desacelera, e se você não tem políticas de governo que garantam a sobrevivência dessas pessoas, de fato, isso tem um grande impacto, porque, como eu falei, os formalizados são muito poucos, né? São muito poucos e né, que pode ter segurado seus empregos aí nesse período. Deve ter sido uma parcela muito pequena que conseguiu segurar os empregos, e parte mesmo está aí dependendo dessas estratégias. Eu já me despeço, é isso, Rafa?
Elaine, aqui no chat aqui, muita gente agradecendo, falando que você arrasa, que o debate foi ótimo, que o debate, além de ser muito importante, né, muito fundamental para o dia de hoje, mas, além de ser fundamental, o debate foi ótimo, né, da forma como foi colocado, você é muito claro, né, e a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, abrindo essa segunda edição do Fashion Meeting. Aí, muito obrigado, viu, Elaine? Eu quero muito agradecer também, né, como eu falei, a oportunidade, assim, e é muito interessante porque você vai refletindo também, né, coisas, né, as coisas que estão colocadas. Eu fico muito feliz mesmo de saber, né, que existem essas possibilidades, né, no curso aí, seja no curso de graduação, seja no curso técnico, da gente discutir essas coisas, né, porque, por exemplo, esse debate é um debate que eu só tive acesso depois que eu entrei mais para as pesquisas acadêmicas, né, quando eu estava na graduação, dificilmente, né, a gente tinha acesso a esses debates tão complexos, e aí eu estou, né, falando aí para os alunos, podem explorar bastante o Rafael Toitio aí na sociologia, que vocês terão ótimos, né, ótimos debates, porque acho que tem questões que são muito importantes que atravessam, né, a vida acadêmica da gente, e entender a sociedade que a gente vive é fundamental. E eu queria aproveitar também, né, e me solidarizar com vocês, né, com a comunidade do IFRN, pela luta que vocês têm travado pela autonomia, né, para que seja respeitada a escolha de vocês de gestão, né, da reitoria. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu tive possibilidade de fazer essa pesquisa, tanto a de mestrado como a de doutorado, porque eu tive bolsa, né, eu tive condições de financiamento, né, através das bolsas, também da pesquisa, né, eu fiz 2 imersões de campo, mas eu tive apoio, né, para ir para Caruaru, porque eu estava em Campinas e tal, então isso é fundamental. Então só fortalecendo a ciência, as universidades, né, as instituições públicas federais, os institutos de pesquisa, que a gente pode ter essa condição para todo mundo, né? Porque a gente quer que tenha essa condição para todo mundo, e autonomia e liberdade de pensamento é fundamental, né? Senão como que a gente vai criar pesquisa, desenvolver pesquisa, refletir, compreender a sociedade se a gente também não tem autonomia e liberdade, né? Dentro dos nossos espaços acadêmicos, né? E nossos espaços de escolas. Então, eu queria parabenizar a luta de vocês, né? E queria me solidarizar também, me colocar como apoiadora, né, dessa luta aí do IFRN. Boa Ótimo, noite, muito Elaine. obrigada pela escuta, Obrigado. muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado, né, pelas palavras finais aí. A gente está realmente num momento de muita luta, de muita apreensão também. É muito bom ter solidariedade de outras partes, né, do país. Gente, só um recado, né? 2. Eu deixei o link da tese da Elaine aí no chat para quem se interessar mais. Só clicar que cai direto na tese dela. E aí, quinta-feira, né, tem uma outra palestra sobre trainee no mesmo horário. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Lívia, Aline, Luciane também, e todos os professores e professoras de Coisa de Moda. E obrigado a vocês que participaram e ficaram até às 8h41 aqui conosco. Beijo, gente. Beijo, Elaine. Beijo, boa noite. Boa noite. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir e não esqueça de se inscrever no evento. Ainda temos 8 palestras durante todo esse mês de junho. Acompanhe tudo lá no @moda.frn. Beijos e até o próximo.